Há um tempo para todo propósito. Há um tempo para todo propósito. Nós falamos no anterior bloco, ou no bloco anterior, sobre Salomão, que ele buscou entendimento para estabelecer um propósito diante de Deus. Como devemos estabelecer um propósito? Com sabedoria, evidentemente, com entendimento, para que não nos frustremos e para que a bênção de Deus flua sobre as nossas vidas. Pois bem, nós prosseguimos aqui hoje falando sobre essa questão aí de propósito. Nós precisamos também, na questão da sabedoria, ter o discernimento para qual o tempo para estabelecermos um propósito. A Bíblia fala sobre isso, Precisamos entender o tempo para todo o propósito. A Bíblia fala que existe, o texto que nós lemos inicialmente, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Olha o verso 2 desse texto. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher ou arrancar o que se plantou. Há tempo de buscar e há tempo de deixar de buscar ou não buscar. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Veja, que sabedoria este homem, ao escrever estes provérbios, estas palavras de orientação, se utiliza, Ele demonstra ter tamanha sabedoria para comunicar esta mensagem, trazer a nós esta orientação. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E nós precisamos entender o tempo dos propósitos. Precisamos estar munidos ou municiados de discernimento, de entendimento, para que possamos, no tempo certo, estabelecermos propósitos. Não podemos estabelecer propósitos no tempo errado, ou fora da estação, na estação equivocada, ou na estação, que não deveria ser estabelecido aquele propósito. Nós estamos aí sempre ouvindo, no noticiário, ouvimos falar aí sobre as safras, os períodos, da plantação, períodos de semeadura, período de colheita, e a gente sempre está ouvindo falar, de acordo com as alterações do clima, ou a safra vai ser boa, ou a safra não vai ser boa. Se a semente é lançada fora da época, ela não vai ser produtiva, não vai corresponder porque está fora da época. Entendimento, É para isso que muitos vão para as escolas, especialmente nesta área aí da lavoura, da agronomia, vão para as escolas para terem o entendimento, para adquirirem o conhecimento com relação a estas questões, a estes pormenores no que diz respeito à agricultura. No âmbito cristão, no âmbito espiritual, no âmbito do relacionamento com Deus, de uma vida na presença de Deus, nós precisamos buscar entendimento para compreender e entender o tempo para estabelecermos cada propósito diante de Deus. De acordo com esta palavra que nós lemos aqui, iniciando este terceiro bloco, veja o verso de número 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Se eu entender, de acordo com a revelação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, e é este o caminho que nós devemos trilhar, é tempo hoje de nascer espiritualmente. De acordo com a orientação de Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o verso de número 17, olha o que nos diz aqui o apóstolo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. Se alguém está em Cristo, ele experimentou o novo nascimento. É
Por isso que é necessário estarmos em Cristo. E hoje é o dia oportuno para o homem nascer de novo, para a pessoa nascer de novo. Porque a Bíblia diz que há tempo de nascer. A porta da graça, como nós comumente falamos no meio cristão, está aberta. Aberta foi essa porta pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, oferecendo salvação a todos os homens, oferecendo uma nova vida a todos os homens. Por isso, hoje é tempo de nascer, nascer espiritualmente. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, da água simbolizando a palavra, tendo o entendimento da palavra e do Espírito, viver uma vida agora, guiado, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz, não pode ver o reino de Deus. Então, amado telespectador que me assiste nesta oportunidade tão especial, hoje é tempo de nascer. Hoje é tempo de ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Hoje é tempo de viver esta nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É buscando discernimento espiritual que nós caminhamos na nossa jornada sobre a terra. É buscando o entendimento da parte do Altíssimo que nós somos bem-aventurados, somos bem-sucedidos, somos pessoas de sucesso naquilo que estabelecemos como propósito para alcançar e para vivenciar diante de Deus. Olha o que ele diz aqui, ainda falando sobre o tempo para cada propósito debaixo dos céus, ainda no verso 2. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de fazer uma semeadura e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Veja, no livro de Gálatas, ou na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo de número 7, Paulo diz assim, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Veja, é a orientação de Paulo falando aqui sobre uma semeadura. De acordo com o texto lá de Eclesiastes, capítulo de número 3 e o verso de número 2, ele diz, há tempo de plantar, ou seja, há tempo de fazer semeadura. Na nossa existência terrena, nós estamos vivendo um tempo de semeadura. Hoje é tempo de semear. Eu estou aqui semeando a palavra de Deus. Hoje, você que está me assistindo, com certeza, ainda que você pode até não ter pensado sobre isso, no seu dia a dia você faz uma semeadura. E é o que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 6 e o verso de número 7. Porque tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, se entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que hoje é tempo de lançar a semente, hoje é tempo de fazer uma semeadura, que possamos fazer uma boa semeadura, que possamos lançar sobre a terra uma boa semente, porque se lançarmos uma má semente, não vamos ter uma boa colheita, não é? Há tempo de plantar ou de semear e também há tempo de colher o que se plantou, ou de arrancar o que se plantou. Se eu e você não fizermos uma boa plantação, uma boa semeadura, se não lançamos uma boa semente, com certeza, indubitavelmente vamos ter uma colheita de acordo com a nossa semeadura. Então, o Espírito Santo de Deus, nesta oportunidade, chama a sua atenção para que possamos aproveitar este momento tão especial de fazermos uma semeadura ou uma boa semeadura, para que lá na frente, amanhã, depois, possamos
fazer uma boa colheita, porque haverá o momento de colher, haverá o momento de arrancar o que se plantou. Veja ainda mais o que diz aqui o autor de Eclesiastes, que no caso é Salomão, o que mais ele fala sobre isto, não é? No verso de número 6, agora ele diz assim: há tempo de buscar e tempo de deixar de buscar. Há tempo de buscar e há tempo de não buscar. Dá uma seguradinha, nós vamos para um breve intervalo e logo após nós retornaremos, dando sequência aqui a este entendimento da Palavra de Deus.